A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui é a missionária Mônica Carvalho e vamos para mais um vídeo no Todo Dia com Cristo. Já quero pedir a você que compartilhe, curta, comente, para que outras pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Seja vaso de Deus, seja canal de Deus para abençoar outras vidas. Amém? Já quero orar para a gente dar início à palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradeço por mais um dia. Obrigada, Senhor, por todo dia com Cristo. Que o teu Espírito Santo conduza, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos toque nesse dia. Senhor, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos para a palavra do Senhor nesse dia, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. A leitura está no capítulo 5, do 25 ao 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha ocorrido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Hoje, a palavra de hoje, eu quero dar um título: o toque da fé que transforma. O toque da fé que transforma, glória a Deus. Nesse contexto, muito conhecido aos cristãos, a gente vê aqui um contexto que nos comove, porque aqui se trata de uma mulher, numa época muito difícil de ser mulher, em relação às leis, em relação às discriminações. E aquela mulher estava enferma há 12 anos. Mas a sua enfermidade não era uma enfermidade qualquer. Era uma enfermidade que a maltratava muito, porque ela tinha uma hemorragia. E ela sangrava há 12 anos. 12 anos sofrendo com hemorragia. E nós sabemos que pela lei judaica, ela era considerada impura. Lá em Levítico 15, relata sobre esta lei. Uma mulher, quando estava nos seus dias, assim dizendo, ela se transformava, ela virava uma mulher impura para a sociedade. Existia uma discriminação muito grande. E ela vivia excluída, rejeitada e, com certeza, ela estava praticamente sem esperança. Ela gastou tudo, o texto diz que ela gastou tudo que tinha, ela gastou com médicos, buscando cura, mas o impressionante é quanto mais ela buscava cura, quanto mais ela gastava com os médicos, mas a Bíblia diz que ela piorava, que a sua situação piorava. Imagina os olhares, os apontamentos, os olhares discriminando, os olhares de julgamento contra aquela mulher. Aquela mulher, com certeza, ela vivia isolada, ela vivia já sem amigos, parentela distante. Ela, com certeza, era uma mulher que estava vivendo uma vida na solidão, e embaixo de uma amargura, uma tristeza terrível devido à sua situação. E já tinha gasto tudo que tinha, e agora qual era a solução? Mas eu tenho algo para te dizer. A fé, glória a Deus, a fé ela rompe.
Ela rompe o quê? Ela rompe barreiras. É por isso que eu quero chamar você hoje, para que você venha exercer a fé. A fé é você crer naquilo que ainda não toca, não se vê, que ainda não existe, mas você crê que já está feito, que já aconteceu, né? Que aquele milagre existe. E muitas das vezes hoje você que está assistindo esse vídeo, você pode estar nesse estado, no estado onde não crê mais, né? No estado onde já todas as possibilidades você já usou, você já fez, e agora não tem mais possibilidade, agora não tem mais, você não tem mais, como a gente diz no popular, cartas na manga para poder fazer alguma coisa para que a sua situação venha a ser mudada. Talvez você esteja como aquela mulher com fluxo de sangue, discriminado, discriminada, apontado, né? Em meio à difamação, em meio à injustiça, em meio à discriminação. Mas eu quero dizer que a fé, ela rompe barreiras. Mesmo fraca, ela ouviu falar de Jesus. E mesmo com a sua fraqueza emocional e fraqueza física, 12 anos perdendo sangue, com certeza, fisicamente, essa mulher estava a ponto de desfalecer. E ali ela desafiou, primeira coisa, ela desafiou a lei, porque ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu. E melhor ainda, Jesus estava passando na região onde ela morava. Glória a Deus. E ela viu uma oportunidade. Será que você pode, nesse dia, abrir os seus olhos espirituais? Veja a oportunidade que Deus está te dando hoje. Ele pode estar movendo hoje os céus ao teu favor. Você precisa enxergar, você precisa crer. Rompa a barreira que está te prendendo de você crer, de você fazer, de você buscar a Deus. Você pode dizer, missionária, eu já busco a Deus, eu já tenho orado, já estou buscando. Não, mas é diferente, porque a Bíblia diz que ela desafiou a lei. Ela disse assim, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. A fé, ela não é passiva, irmãos. A fé, ela age. A fé, ela age. Precisa de um agir, precisa de um movimento. Você precisa olhar para Cristo de uma forma diferente. Se você crê que Ele existe, amém. Então você precisa exercer a sua fé. Você precisa tocar nele de uma forma diferente, como aquela mulher tocou. Porque o toque, ele gera milagres. O toque gera milagres. E quando tocamos em Jesus, crendo, o milagre acontece. Oh, irmãos, é certo que hoje tem muita gente ouvindo esse vídeo com tristeza, com amargura, com a fé abalada, sem crer mais em nada. Você pode estar aí com a sua fé, você pode estar sem esperança, mas eu estou sentindo Jesus aqui. E eu estou sendo impulsionada a te dizer que ainda há esperança. A Bíblia diz, ainda há esperança para a árvore cortada. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é a crise, o conflito que você está passando, mas ainda há esperança. E a fé, o toque, ele com fé, ele gera milagres. E ali a gente percebe, irmãos, que quando ela declarou, se eu apenas tocar nas suas vestes, ela está declarando uma fé inabalável. E o toque que gera milagre aconteceu ali naquele dia, na vida daquela mulher que há 12 anos não tinha mais vida, não tinha esperança, não tinha alegria. Muitos anos sem alegria, irmãos. Aleluia. E ela foi, rompeu uma multidão. Ela passou numa multidão, porque Jesus estava passando com uma multidão, mas ela creu. Ela cria que ele era filho de Deus. Ela creu que se tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E ela rompeu uma multidão.
Ela rompeu a discriminação, o julgamento, glória a Deus. Porque ela precisava tocar, nem que fosse na veste do vestido de Jesus. E eu te digo hoje, você precisa ter essa fé. Você precisa crer que Jesus continua vivo, Ele está vivo. E hoje nós podemos tocá-lo. Pela fé nós podemos crer, podemos tocá-lo hoje. Aleluia! A diferença não foi o contato físico, mas a fé verdadeira que ele usou. Ela rompeu uma multidão, porque, irmãos, muitas multidões nós precisamos romper. Em tudo. Nós batalhamos, nós lutamos. Eu sei que deve ter uma multidão na tua frente, a multidão deve estar grande. Você precisa se apertar entre ela e você precisa crer que você precisa seguir, você precisa se levantar. Você tem que sair do comodismo, achando que tudo já foi, que tudo já acabou. Não, Jesus é a nossa esperança. Aleluia. Jesus parou a multidão para valorizar aquela mulher. Ele olhou porque ele sentiu algo, ele sentiu virtude saindo dele. Quando ela tocou nas vestes dele, saiu algo dele. Até ele se espantou com aquilo que saiu. Ele olhou, parou a multidão e disse: quem me tocou? Mas, mestre, tanta gente te apertando e o Senhor está perguntando quem te tocou. Ele disse sim. Porque foi diferente dessa vez. Porque de mim saiu virtude. Muitos me apertam, muitos me tocam, mas poucos me tocam com fé. Poucos oram com fé. Aleluia. Tá difícil de gravar hoje. Mas eu vou gravar, eu vou terminar. Porque eu quero que você que está ouvindo hoje saiba que Ele existe e que pode fazer hoje o milagre. Ele pode fazer hoje. Você precisa se levantar, crer que Ele está aí com você. Aleluia. Talvez você também se sinta cansado, rejeitado ou sem saída, mas o nosso Mestre Jesus continua o mesmo. Ele pode curar, restaurar e transformar. O que precisamos, irmãos, é dar um passo de fé em direção a Ele. Ele está pronto para fazer. Amém? Aquela mulher, ela foi curada no tocar. Ela usou a sua fé. E na hora o milagre aconteceu. Então você precisa crer, que Ele continua fazendo. Ele pode te curar aí onde você está ouvindo essa palavra. Eu creio, eu tenho fé nisso. Eu tenho fé nisso. Então continua, irmãos. Você precisa continuar. Você precisa se levantar. Não deixe a tristeza lhe dominar. As vozes contrárias lhe dominarem. Não deixe. O meu choro é porque eu sinto ele. Você precisa repreender as vozes contrárias. A multidão é grande. Mas se você usar a fé, Ele vai parar a multidão para olhar para você. Mesmo ninguém valorizando você, mesmo muitos não dando nada. Mas Ele nos valoriza.
Ele nos ama incondicionalmente e Ele nos valoriza. Ele olha para mim e para você. Ele nos vê. Ele nos vê. Eu vou orar. Eu vou orar pela sua vida. E se você crê, pode acontecer um milagre agora. Deus, muito obrigada. Obrigada por essa palavra que me tocou. Porque mesmo a multidão te apertando, Senhor, mas aquela mulher te tocou diferente. Ela tocou crendo que o Senhor faria um milagre e o Senhor fez. Após 12 anos de uma vida terrível, amargurada, sem alegria, quando ela lhe tocou, o Senhor a curou e deu uma nova vida para aquela mulher. O Senhor a valorizou, Pai. E eu oro hoje pedindo para aqueles que estão ouvindo essa mensagem que o Senhor tenha misericórdia. Eu não sei as dores, eu não sei as enfermidades, eu não sei o que acontece com todos, mas o Senhor sabe. E a partir dessa palavra, muitos vão usar a sua fé. E através dessa fé, eu te peço, Senhor, que opere milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Até amanhã, permitindo o Senhor, no próximo vídeo, tá? Deus abençoe.